Grupo de líderes empresariais realiza o Lead Brasil Investment Forum em Nova York, nos Estados Unidos. Antecipando tudo o que irá acontecer, nós recebemos aqui João Dória, que promoverá seminários com autoridades e empresários. Bom dia, bom receber o senhor aqui mais uma vez. Rafael Colombo, bom dia para você. Lívia, bom dia aos ouvintes, internautas da Jovem Pan nesta manhã. Então, queria pedir para o senhor que desse um panorama para a gente antecipasse um pouquinho de quais vão ser as principais discussões, quem é que vai participar do fórum. Rafael, o fórum acontece nesta terça-feira, dia 14 de maio, em Nova York. Na verdade, temos dois eventos que antecedem, nos dias 12 e 13, reunindo empresários, governantes do Legislativo, do Executivo, e o grande seminário acontece no dia 14 no Harvard Club, em Nova York, reunindo 10 governadores, 10 senadores, 10 deputados e cerca de 300 empresários, entre empresários e investidores do Brasil e dos Estados Unidos. Rafael, esse é o 14º ano que o LEAD realiza este projeto dentro da Brazilian Week. Esta próxima semana em Nova York será a semana do PIB brasileiro na cidade de Nova York, com a presença desses representantes dos diferentes setores da economia privada do Brasil. E o LEAD vai reunir no Harvard Club, conforme já mencionei, no dia 14, os deputados, senadores que representam comissões importantes dentro do Senado e do Congresso, inclusive o senador Rodrigo Pacheco, acabei de assistir e ouvir a sua entrevista aqui na Rádio Jovem Pan, e será aberto pelo ex-presidente da República, Michel Temer. E o debate vai versar sobre a nova visão do Brasil e as novas medidas econômicas do país, inclusive essas que vocês estão discutindo agora pela manhã aqui na Jovem Pan. Imagino que o debate sobre o preparo da infraestrutura das cidades para essas mudanças climáticas que estão castigando tantas cidades brasileiras e mundo afora, essa questão também vai ser discutida, já que envolve empresários, autoridades e é papel de todo mundo, né, governador? Obviamente que o poder público tem um papel fundamental de preparar essas cidades, de injetar recursos, mas todo mundo tem um papel importante nessas mudanças climáticas e também em combatê-las, enfrentá-las. Absolutamente correta a sua observação, Lívia. É uma responsabilidade de todos, não apenas de governantes no Executivo, no Legislativo ou mesmo do Judiciário, mas também daqueles que fazem parte da sociedade, sejam ou não empresários ou empresárias, também têm responsabilidade com o tema social e, obviamente, com o tema ambiental. Nós deveríamos ter, inclusive, neste evento, a participação do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que, por óbvio, não estará lá. Ele está à frente, comandando as medidas necessárias no estado do Rio Grande do Sul, diante da maior tragédia que o estado vive na sua história. Aliás, nós vamos abrir o evento de Nova York, Lívia, propondo que o setor privado se mobilize com doações em dinheiro para o governo do estado do Rio Grande do Sul e também a mobilização para a doação de alimentos não perecíveis, água mineral, cobertores e também produtos de higiene e limpeza para a população afetada pelas enchentes, pelas chuvas no estado do Rio Grande do Sul. Será uma medida solidária de mobilização e que vai ocorrer logo no início do evento, no dia 14 de maio, terça-feira, em Nova York. Amanda Klein. Governador, bom dia, prazer falar com o senhor, há quanto tempo. Governador, dia, eu queria aproveitar a sua experiência, porque o senhor também comandou o estado mais importante da federação no momento de emergência, só que era uma emergência na saúde, na pandemia. E o senhor sabe quão fundamental é a participação do setor público na prevenção e principalmente no comando a esses desastres, né? Um aliado seu, Eduardo Leite, quer dizer, ex, né, do PSDB, o senhor saiu do partido, mas enfim, está no comando da unidade da federação afetada por essas chuvas do Rio Grande do Sul. Há uma grande onda também, às vezes, que corre, né, ou de desinformação ou de má informação, dizendo que o Estado atrapalha ou que o Estado não está presente, por exemplo, na tragédia do Rio Grande do Sul e que só o setor privado estaria ajudando. Queria que o senhor falasse da importância do Estado, que foi com o SUS, que foi com as vacinas na época da pandemia e que é hoje no desastre, na tragédia ambiental do Rio Grande do Sul. Qual a importância do Estado e como o setor privado anda de mãos dadas, né? Como o setor privado e sociedade civil organizada podem ajudar. Amanda, mais uma vez, bom dia. Obrigado pela citação e pela lembrança. Foi a maior tragédia da história desse país. O Brasil perdeu 750
711 mil vidas, repito, 711 mil vidas na pandemia de Covid-19 durante 2 anos e meio. E só não perdeu mais porque o Estado de São Paulo liderou o programa da vacina, primeiro trazendo a vacina, depois distribuindo a vacina em todo o país e defendendo a ciência, a saúde e a vida. E defendendo aqueles que na linha de frente, médicos, enfermeiros, tinham a convicção de que era gravíssima a circunstância e foi exatamente com este setor e mais o apoio da livre iniciativa que nós reagimos e ajudamos não só São Paulo, mas todo o Brasil. E você tem toda a razão, é mais uma vez uma ação coletiva entre Estado e livre iniciativa. Quero aqui fazer uma ressalva em relação ao governador do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Ele vem conduzindo com muita determinação, e na minha visão, tendo sido governador de São Paulo, de forma correta, as medidas de reação e de apoio à população do estado do Rio Grande do Sul. Eu vejo o enorme empenho, eu falei com ele já 2 vezes ao longo desses dias, percebo não só a sua tristeza pessoal, mas também a sua liderança para organizar todo o processo de recuperação do Estado e, principalmente, de salvar vidas nesse momento e atenuar os males advindos daquelas pessoas que perderam suas casas, perderam os seus ambientes de trabalho, perderam praticamente tudo. E vejo também uma mobilização extraordinária da sociedade civil como um todo e, em especial, do setor privado, não só do Rio Grande do Sul, que, obviamente, os que lá estão lideram esse processo, mas também de todo o país. E eu destacaria, Rafael Colombo, Lívia, e a você, Amanda, essa capacidade de reação solidária do Brasil. É impressionante como as pessoas se mobilizam, desde a mais humilde à mais simples, doando o que pode, R$10, R$20, até aquelas que têm mais e que podem fazer uma ajuda mais substancial. Eu até aproveito aqui para pedir àqueles que ainda não se mobilizaram, que estão nos ouvindo e nos assistindo nesse momento, que façam isso pelo Rio Grande do Sul. Todos são brasileiros e nós temos o dever de seguir o exemplo daqueles que já se mobilizaram, doaram e ajudaram para fazer a mesma coisa para a população do Rio Grande do Sul. Vilela. Governador, bom dia, satisfação revê-lo. Governador, nós estamos vivendo esse momento muito agudo no Rio Grande do Sul agora, que tem chamado a atenção de todos, e mais do que nunca é necessário planejamento, uma política de prevenção por parte do poder público. O senhor entende que o governo federal deveria capitanear esse tipo de política, evidentemente ouvindo os outros setores, setor privado, municípios, estados, mas que o governo teria maiores condições financeiras e estruturais de criar um programa nacional de planejamento e prevenção, haja vista que a maioria dos municípios brasileiros, o senhor sabe bem disso, tem bastante dificuldade financeira e técnica para eventualmente se preparar adequadamente para isso? Cristiano, é um trabalho de mobilização do Poder Executivo municipal, estadual e também federal. Todos têm que estar envolvidos dentro das suas limitações e das suas possibilidades. Obviamente, o governo federal tem mais condições de ajudar, é o que mais arrecada, e a contribuição dos municípios e dos estados, majoritariamente, vai para o governo federal. Então, cabe, sim, uma responsabilidade grande, expressiva do governo federal, mas não apenas do governo federal e nem tampouco apenas do governo estadual ou dos governos estaduais e dos municípios. É um trabalho conjunto que tem que ser mobilizado. E eu não vejo, diante de uma tragédia como essa, como oportuno fazer um tribunal de culpa. A culpa foi da prefeitura, ou das prefeituras, ou do governo estadual, ou do governo federal. Uma tragédia climática dessa dimensão, não há como estabelecer de quem é a culpa. O que é preciso é a mobilização da sociedade civil, das entidades governamentais, para socorrer e atender a população que sofreu as consequências e ainda sofre, lamentavelmente, das chuvas e das enchentes no estado do Rio Grande do Sul, e aí sim, um trabalho de mobilização para a recuperação do estado e principalmente daquelas pessoas que são mais vulneráveis no estado do Rio Grande do Sul. E eu tenho certeza, aliás, eu espero que o governo federal reaja como prometeu e execute os programas orçamentários para apoiar o governo do estado do Rio Grande do Sul. E a nossa solidariedade não só ao governador Eduardo Leite, como também aos prefeitos dos municípios onde a população foi extremamente afetada no Rio Grande do Sul. Amanda? Eu pedi a palavra novamente para fazer uma outra pergunta que eu acho que não pode passar
100 aqui, o senhor transita tão bem entre os setores público e privado, queria saber como anda o ânimo dos empresários com o Brasil, né? A gente teve um ciclo de maior otimismo no ano passado, com arcabouço fiscal, reforma tributária aprovados, um ciclo longo de corte das Selics, né? 6 reduções de meio ponto percentual, agora isso diminuiu um pouco para 0,25. O senhor acha que esse ânimo arrefeceu em relação ao Brasil ou não? Os empresários ainda enxergam muitas oportunidades e, se sim, em que setores, principalmente? Boa pergunta, Amanda. Você sabe que o LEAD, o Grupo de Líderes Empresariais, é uma instituição global. Nós temos presença em 18 países e em 22 dos 27 estados brasileiros. Houve um arrefecimento, sim, a sua observação é correta, mas não houve eliminação. Ou seja, ainda não há pessimismo em relação à política econômica e à economia brasileira, mas já não há aquele entusiasmo inicial dos primeiros 6 meses com as medidas que foram anunciadas, entre as quais as que você mencionou, e a liderança do ministro Fernando Haddad na área econômica do país, que continua sendo correta, a meu ver, serena e equilibrada, mas ele tem a quem obedecer. E as medidas determinadas e anunciadas diversas vezes pelo presidente Lula de que é preciso gastar, elas não são bem recebidas pelo setor privado, pelo setor produtivo, até porque o setor produtivo sabe que ela produz inflação. E esta foi a razão que determinou ao Banco Central, a meu ver acertadamente, ter a moderação neste momento para não manter nesta decisão da semana, em 0,50 a redução da taxa de juros. É preciso conter a inflação. O processo inflacionário destrói o país e começa a destruir principalmente nas camadas mais vulneráveis e nos que são mais pobres, desempregados, ou os que têm baixa renda, ou os que têm regime informal de renda. Então é preciso ter um compromisso fiscal bem claro. Esse compromisso eu percebo no ministro Fernando Haddad. Não vejo da mesma maneira no presidente Lula, mas vamos torcer para que o bom senso prevaleça e que esse sentimento de que é preciso manter o controle fiscal, não gastar mais do que se arrecada e investir bem, que não é apenas ter recurso para investir, sobretudo nas plataformas sociais do país, mas investir bem, de forma correta, de forma eficiente e, por óbvio, não roubar o dinheiro público. Pois bem, conversamos nesta manhã de sexta-feira com João Dória, empresário, fundador do LEAD, ex-governador aqui de São Paulo. Muito obrigada mais uma vez pela presença aqui no Jornal da Manhã, governador. Um bom trabalho e bom fim de semana. Muito obrigado, Lívia. Obrigado a você, Rafael Colombo. Queria agradecer também a Amanda Klein, Cristiano Vilela e todos que nos ouvem, nos acompanham aqui. Semana que vem estaremos todos em Nova York, trabalhando pelo Brasil, tentando atrair mais investimentos para o país. Onde se coloca mais investimentos, Lívia, se coloca mais emprego. É o que o Brasil mais precisa. Não é necessariamente aumentando impostos que você melhora a vida dos brasileiros, e sim trazendo investidores para ampliar a base de empregos, oportunidades no setor privado. É nisso que nós acreditamos. E é para isso que vamos trabalhar em Nova York nessa Semana Brasileira a partir da próxima segunda-feira. Bom dia a todos. Bom dia.